Bom, acho que a gente pode começar, né? Já são 7:02. Já temos um bom pessoalzinho na live. O Henrique entrou também. E aí, Henrique? Bom, então tá. Vamos começar, gente. São exatamente... Mãe, ele mandando boa noite. Boa noite, Lai. Boa noite. Então, são 7:03. Vamos começar. Pra quem tá um pouco perdido, esse é o episódio 18 do meu projeto de reflexão. O tema é motivação. Se você quiser assistir os outros vídeos, estão todos disponíveis no meu canal no YouTube, que se chama Laís Torres. E lá eu debato semanalmente sobre alguns temas peculiares, bem específicos mesmo. Quero saber a opinião de vocês. Enfim, tô aqui pra dar a minha opinião, pra ouvir vocês também. E vamos dar uma mexidinha, né, em alguns assuntos que muitas vezes nos deixam constrangidos ou desconfortáveis, para que isso não aconteça mais. Obrigada mais uma vez para as pessoas que vêm acompanhando o projeto. Dá para ver que tem rostinhos iguais, né? Às vezes semanalmente, e tem rostinhos novos. Obrigada a todos do YouTube e também aqui do Instagram. E eu fico muito feliz em ver vocês, né? A participação de vocês, de que vocês vêm aqui pra saber a minha opinião sobre as coisas. Isso é bem legal. Só sou um tico sincera, né? Aí acaba dando bom. Bom, então, hoje iniciando o episódio 18, tema motivação. Pessoal, motivação, na verdade, na real, pra mim, ela tá muito intrínseca à pergunta por quê. Saber o porquê das coisas nem sempre é fácil, muito menos é uma coisa que dá pra fazer em qualquer momento. Às vezes a gente acaba morrendo e nem vai saber o porquê, ou talvez a gente descubra lá na frente. Às vezes as coisas acontecem, igual eu falei no vídeo sobre expectativa, a gente não sabe o porquê e talvez a gente nunca saiba. Mas a motivação, ela tá muito ligada a isso, a gente querer entender o porquê e o que nos move, enfim. Ela tá ligada a... Assim, se eu ficar olhando pro lado, pra quem me acompanha sabe, né? Faço um roteirinho do que falando pra vocês pra não me perder. Então é por isso que eu fico olhando às vezes pra essa direção. Enfim, tá muito ligada à realização profissional, né? A gente pensa muito nisso, do tipo... o que é que nos motiva, quem eu quero ser, qual vai ser meu currículo, enfim. Mas vocês já pararam pra pensar que além da realização profissional, a motivação, ela também pode estar ligada à motivação pessoal. Agora, mais uma pergunta. Será que ela está ligada à felicidade também? Porque muitas vezes a gente faz coisas porque a gente fica pensando que a gente deveria fazer elas. A gente não para pensar muito em porquê. Seja para ter aquele status, para se formar naquela coisa, beleza, mas isso tá diretamente ligado à sua felicidade ou você faz só porque alguém disse que você deveria fazer? Essas coisas a gente deveria se questionar e hoje eu estou aqui na live para fazer vocês pensarem a respeito. Motivação é uma palavra que se deriva do latim, do movere. Eu não sei pronunciar, tá? Mas é assim que escreve. E ela basicamente, etimologicamente falando, seria movimento para ação. O que faz sentido, né? Se a gente tentar separar motivação, movimento para ação, até que não foi uma coisa muito distante, né? E isso quer dizer que quando a gente está desmotivado, não necessariamente quer dizer que a gente está parado, mas sim que a gente faz algo no automático, superficialmente falando, sabe? São aquelas pessoas que vivem naquele emprego porque sim, porque elas vivem naquele relacionamento porque sim, elas aceitam aquelas coisas porque sim, são as tal pessoas que falam porque sim. Isso é muito complicado e eu quero que vocês parem de usar essa justificativa, essa desculpa, porque, assim, para quase tudo tem um porquê e quando se trata da sua realização pessoal, você tem que saber argumentar isso. Como é que você vai ficar naquele comodismo daquele relacionamento porque sim? Como é que você vai justificar por que você acorda todos os dias 6 horas da manhã para ir para aquele trabalho e vai dizer para mim eu fico nele porque sim? A gente não deveria usar esse tipo de argumento. Pra mim isso nem argumento é. Porque sim, porque não nunca é resposta.
Você tem que saber argumentar isso. E eu quero que vocês não usem mais esses termos na vida de vocês. A motivação é um sentimento inconstante, na minha opinião, e é por isso que a gente precisa sempre dar uma carga para ele. Ele é ligado e motivado e, assim, alterado por vários fatores, que são internos e externos. Se a gente fosse falar de fatores extrínsecos, por exemplo, a gente podia falar... Vamos pensar assim, a escravidão. Os escravos, eles não faziam o que eles faziam porque eles queriam. Se eles não fizessem, eles provavelmente iriam morrer ou não iam ter comida. Enfim, esse tipo de motivação foi o que fez eles fazerem o que eles fizeram. Agora, se a gente for um pouco mais perto, se for uma família de campo, que é uma família muito humilde, enfim, fazem trabalhadores rurais, mas eles querem dar um outro futuro para os filhos deles. Então eles se sujeitam ainda àquela condição de vida para conseguir aquele mísero salário, para conseguir pagar os estudos da família deles. Isso também é uma motivação. Vocês entendem que os pais, normalmente, nessa família, eles abdicaram dos sonhos deles para poder dar um futuro tecnicamente melhor para os filhos deles. Então isso sim é um fator externo. Agora a gente pode falar também de agora um pouco menos, né, de coisa ruim. Pode ser até mais próximo. A Ana entrou. E aí, Ana? Então, um pouco mais próximo. Se a gente falar de corretagem, por exemplo. Cara, às vezes, com alguma venda, você pode ganhar bônus. E esses bônus são justamente motivações disfarçadas. Aí eles ficam doidos tentando vender e tal, porque eles querem ter aquela comissão a mais. Sabe? Nem sempre eles estão fazendo aquilo porque é só o trabalho deles. Às vezes eles ficam muito mais motivados por conta daquilo, porque teve esse bônus. Então, assim, não tem nada a ver com escravidão, mas sim, foi uma motivação que ele usou. Agora, na minha opinião, os fatores externos, eles são muito mais fracos do que os internos. Os internos, eles conseguem até anular os externos, às vezes. Por exemplo, vamos supor que a sua família não respeite... sei lá, a profissão que você quer. Ela quer que você, não sei, faça o curso de Direito, por exemplo, e você, por mais que você ache que você fique bem externinho, você não quer isso. Você prefere, sei lá, usar um jaleco. Aí a sua família vai contra isso e você é sempre resistente. Não, eu quero estudar saúde sim, quero fazer alguma coisa nessa área, blá blá blá. E eles, não, você tem que ir pro escritório, você tem que fazer audiência, você tem que ir essas coisas. Se você não tiver esse fator interno muito bem construído, você possivelmente vai se deixar levar pelo o que está acontecendo. Muitas pessoas vão querer destruir os seus sonhos. Inclusive, eu fiz uma live só sobre sonhos, tá? Também tá no meu canal, se chama Laís Torres, então dá uma conferida lá. Enfim, porque normalmente elas sabem que elas mesmas não conseguem, então vão depositar esse medo e essa insegurança em você. Se eu não consigo fazer isso, é claro que você não vai conseguir fazer também. É mais ou menos isso. Então, não deixe essas pessoas frustradas depositarem os medos e as inseguranças delas em vocês. Se você for realmente o que você quer, não vai ter nada que te barre. Nada mesmo. Se você botou isso na sua cabeça, você deve seguir sim. Até conseguir. Por quê? Porque quando a gente morre... a gente não leva nada, né? E aí você vai chegar no final da vida e pensar, putz, eu não realizei aquele sonho. Então aquele sonho deixou de existir. Foi um pedaço do meu futuro que deixou de existir. E eu tava assistindo uma live com meu primo ontem e tinha umas pessoas falando assim que o lugar que mais concentra sonhos é o cemitério. E faz muito sentido isso. Quantas pessoas que estão lá enterradas não tiveram os sonhos delas realizados? Muitas vezes... porque elas arranjaram desculpas. E a gente não tá aqui pra arranjar desculpas. Essa live é pra você parar de arranjar desculpas pra você mesmo, porque não existe nada mais frustrante do que você se sabotar. Inclusive, autossabotagem é uma outra live que eu quero fazer. Enfim, só sei que você não deve fazer isso. E, tipo, os fatores intrínsecos, eles estão ligados ao seu propósito de vida. É você acreditar e ter aquele feeling e seguir a risca, porque aquele é o teu sonho. É o que você quer ser e é como você quer ser lembrado. É a sua identidade como indivíduo. Isso é muito sério, pessoal.
A gente fica tentando sempre se enquadrar e ser aceito. Mas será que nós mesmos nos aceitamos? E por que que a gente faz essas coisas? Qual é a nossa motivação para continuar com aquele grupo de amigos, para continuar, são nossos amigos mesmo, para continuar com aquela família? E daí que ela é sua família de sangue? Não quer dizer que você tem que ficar sempre com eles ou até ficar com eles em algum momento. Tipo assim, quem falou que esse é o jeito certo? O certo e errado é super relativo. Pense, seja um pouco mais egoísta, que pra mim isso não é egoísmo. Você é a pessoa mais importante da sua vida, então veja o que te motiva e encontre esses porquês. Tem aspectos da vida, aspectos internos que nos influenciam nessa parte de motivação, tipo assim, que elas dão mais ou menos ânimo? Com certeza. Vamos pensar assim, cara, seria muito mais fácil se minha família me apoiasse no curso que eu quero fazer. Lógico que seria. Então isso é um fator que te deixa mais desanimada, não é mesmo? Seria muito mais fácil se a sua família apoiasse a sua opção sexual, por exemplo. Aí você conseguiria ter uma vida mais tranquila, levar quem você quiser lá pra conhecer seus pais e, tipo, ser uma coisa mais normal. Claro que seria. Seria muito mais fácil se você tivesse dinheiro, porque estamos numa sociedade capitalista e às vezes o dinheiro, ele adianta muitas coisas, não é mesmo? Seria muito mais fácil se você tivesse uma educação de qualidade, seria muito mais fácil se você tivesse um carro, enfim. Seria muito mais fácil se várias coisas. E isso pode ser determinante para você ter mais ou menos ânimo. Agora eu te digo, se por esses fatores internos, aspectos internos da tua vida, te deixam com menos ânimo para completar os seus sonhos, isso quer dizer que muito possivelmente você tem uma motivação intrínseca frágil. Ou seja, como se você estivesse declaradamente dizendo: eu vou adiar meu sonho porque eu não tenho dinheiro agora. Eu vou adiar fazer isso porque... Enfim, sabe essas coisas? Ah, Letícia tá escrevendo: linda, parabéns, sucesso pra você. Bonitinha. Obrigada, Letícia, um beijo pra ti. Fofa. Ai, ai. Então, isso é uma coisa que você deveria mudar em si. É um mindset que ele é um pouco difícil de conseguir. Eu nunca disse que motivação era uma parada fácil. Inclusive, pra mim, motivação é quase sinônimo de hábito também. Então, pode ser aplicado como uma filosofia de vida. E ela é também difícil de conquistar. Mas, como eu falei, essas coisas, desses aspectos internos, eles influenciam porque tá tudo interligado na nossa vida. O seu lado espiritual, o seu lado psicológico, bababá, tudo isso também tem relacionado ao seu equilíbrio emocional. Porque às vezes você quer muito, sei lá, deixa eu pensar que seu sonho é ser professora. Aí alguém vira pra você e fala que você nunca vai ser e que você ensina muito mal e que sua, dicção é péssima. Essas várias coisas, feedbacks negativos. E o que você faz? Você internaliza eles. E você fica mal e desiste do seu sonho por alguém que você ouviu, que é extremamente frustrado. Então, nós estamos aqui justamente pra não dar ouvido a esse povo. Você tem 3 opções. Ou você, desculpa o termo, tá? Ainda mais porque minha tia tá assistindo essa live. Então, é muito engraçado ver. Ela tá na sala e eu tô aqui no quarto. Ai, meu Deus, me dá um rolê em Joinville e dá nisso. Enfim, primeira opção. Tu pode cagar pra opinião da pessoa, entrar pelo ouvido, sair pelo outro e segue. Você pode internalizar e ficar mal, que é isso que eu tô falando, desistir do seu sonho. E o terceiro ponto, você pode tentar transformar isso em crítica construtiva e ver se realmente dá pra você relacionar alguma coisa, levar como aprendizado, enfim, transformar isso em algo bom. Ah, tá. Nossa, Laís, mas você também é muito radical, né?